Muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um podcast Ranieri Channel Arc+. E, na verdade, é o nosso primeiro podcast do ano. E eu queria agradecer a presença de todos que estamos assistindo, tanto os que vão assistir ao vivo ou pelo Spotify. Lembrando que a gente está participando nessas duas mídias. No YouTube, a gente está aparecendo com imagens, aí você pode ver as nossas reações, vídeos e também alguma coisa que a gente pode mostrar por vídeo, foto. E também tem no Spotify, que é só o áudio, de fato, o podcast. E é isso aí. Primeiramente, eu queria agradecer mais um ano, mais uma temporada começando. E hoje a gente traz um convidado muito especial, que é o meu amigo Bruno Moraes, que vai estrear o nosso ano de 2022 aqui no nosso bate-papo podcast. Sinta-se muito à vontade e seja muito bem-vindo, Bruno. Pode ligar. Obrigado pelo convite. Acho que não ligou. Ligou? Ligou. Agora foi. Agora foi. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E espero que todo mundo goste aí do que eu vou falar. Vamos ver o que vai sair aqui. Pela prévia do roteiro, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante do que a gente tem por aqui. Lembrando que a gente tem um roteiro, mas se a gente quiser também permear por outros campos, outros assuntos, a gente tá 100% à vontade para isso, tá bom? Legal. Então eu vou começar aqui. Para já quebrar o roteiro, quem que é o Bruno Moraes? Como é que você se definiria ou se apresentaria? Porque, só fazendo um adendo também, contextualizando. Muitas pessoas, às vezes, nos conhecem pelo profissional, né? Quem é o Ranier, empresário? Quem que é o Bruno, arquiteto, que está no programa, tal. E eu sinto que o pessoal tem uma curiosidade, às vezes até uma necessidade de conhecer quem que é a pessoa por trás daquele profissional, né? E que muitas vezes são pessoas incríveis que acabam surpreendendo e tendo muito ensinamento. Então, quem que é o Bruno? Tá. Eu vou falar um pouco do Bruno pessoal, né? E quem que é o Bruno profissional. Bom, o Bruno, minha vida pessoal, é uma pessoa que gosta muito de música, tanto é que até antes de eu fazer arquitetura, a minha ideia era entrar na carreira musical. Eu estudei muito tempo, comecei com 8 anos de idade, estudar violão, fiz violão clássico, fiz conservatório, fazia aula de canto em conservatório, enfim. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu sempre tive muita afinidade com esse lado artístico, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas não é porque eu gostava de desenhar que eu fiz arquitetura, que muita gente responde e fala isso daí. Mas eu sempre gostei muito de arte, assim, muito. Arte, música. E até hoje eu sou assim, sou um cara meio que workaholic. O Bruno, ele eu não consigo entregar nada pela metade, então, não só na questão profissional, mas isso daí que eu comentei de música, por exemplo, eu fiz questão de fazer curso até o final. Tudo que eu inicio assim na minha vida, eu vou até o fim. Às vezes até me arrependo, putz, será que eu tô gostando disso? Mas eu vou até o fim. Será que eu deveria continuar, né? Mas você conclui. Mas eu sempre vou... Então, isso também chega a ser um defeito, porque às vezes eu tenho alguma coisa para entregar, eu fico até o final, nem que eu tenho que virar a madrugada, mas eu vou lá e eu me dedico para conseguir cumprir as minhas metas, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte também. Sempre quando tô fazendo alguma coisa, eu comecei... É engraçado que assim, meus pais são do interior. Minha família é toda de São Paulo, mas meus pais, quando eu era criança, eles mudaram para o interior. E lá na cidade onde meus pais mudaram, o esporte tradicional lá era beisebol. Caramba, diferente, né? Porque tem uma colônia japonesa. Então, eu comecei fazendo beisebol. Mas assim, eu era horrível. Eu entrei pro time lá, tudo, mas não deu muito certo. Mas eu sempre gostei de basquete, hoje eu corro bastante. Então, o Bruno hoje é esse cara. Ele é um cara dedicado muito no trabalho, às vezes até demais, eu tenho que tirar o pé um pouco do acelerador. E nas horas vagas eu gosto de pegar meu violão lá em casa, o carrom, sento em cima do carrom com o violão, gosto de ler,
Eu gosto de correr no museu, que eu moro aqui no Ipiranga. Essa daqui também? Sou do Ipiranga. Que legal. Então, esse é o Bruno. Agora, o Bruno Moraes profissional, ele começou muito na parte de criação, assim, de projetos. Eu trabalhei muito com escritórios e estúdios de arquitetura. A minha carreira começou assim. Depois eu migrei um pouco para sustentabilidade. Participei de projetos grandes, assim, logo quando veio o conceito de sustentabilidade aqui para o Brasil. Eu estava na faculdade ainda, eu comecei a trabalhar muito com isso. Até participei de projetos grandes, que hoje ainda é o maior projeto ainda sustentável da América Latina. Eu participei desse projeto. Então, eu meio que migrei um pouco para essa área. E aí, quando eu comecei a trabalhar com criação, projetos, tinha uma coisa que me incomodava muito nos escritórios de arquitetura. Aí o pessoal vai ficar bravo comigo, mas a maior parte dos profissionais eu via que tinha muito talento para essa parte criativa e pouco talento para a parte de planejamento, de gestão e principalmente obras. Eu vi que era um defeito assim, do mercado. Muita gente reclamando, fechei uma obra, a obra custou o dobro do preço, ou a pessoa falou que ia demorar 3 meses, virou 6 meses. Dobro. E aí eu fui me especializar em obra num certo momento aí da carreira, fiz pós disso e fui trabalhar em construtora. Só que na construtora eu falava, quem quer ser arquiteto aí? Quer já, né, comandar um monte de... Daí eles me colocaram para fazer projeto e para obra. E com o tempo eu fui, né, coordenando. Quando eu fui ver, eu já estava coordenando os engenheiros lá de uma baita de uma obra que tinha um monte de funcionários e eu já estava supervisionando toda essa equipe. E nessa época eu fazia bastante projetos já e eu prestava consultoria para essa construtora. E eu não tinha tempo de executar as obras desses projetos que eu estava executando. E aí eu terceirizava a execução de obras. E eu tinha um feedback muito negativo dos clientes falando, eu gostei muito do que você apresentou aqui no projeto, a gente teve um relacionamento legal, deu tudo certo, mas chegou na execução de novo. Prazo, financeiro, a qualidade não está legal. E isso começou a me incomodar. Você fazia só o projeto e alguém... Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava nessa construtora, né? E isso começou a incomodar porque eu sabia quais que eram os problemas. Eu sabia, o erro está aqui, o erro está ali. E eu dava um feedback, vamos tentar consertar isso. Só que você tentar consertar de uma outra empresa, às vezes a pessoa... É difícil. Então, teve um momento que eu falei, quer saber, eu vou montar o meu escritório, só que eu vou montar com esse diferencial, que eu acho que é uma deficiência de mercado. Então, hoje, o meu escritório, eu tenho uma equipe de obras, eu tenho, por exemplo, departamento de compras. Que legal, cara. Então, a gente montou uma estrutura que eu consigo garantir hoje para os clientes, sua obra vai demorar tanto tempo, vai custar tanto. E eu implantei um aplicativo. Daí eu posso explicar até um pouco mais para frente, mas é um aplicativo que a gente desenvolveu e nele eu tenho todo o controle de gestão. Então, por exemplo, eu lanço lá que para aquela obra eu vou ter que comprar 3 latas de tinta. O engenheiro que vai passar lá na obra e fazer a solicitação de material, ele tem que entrar dentro desse centro de custo e ele tem 3 latas de tinta para pedir. Se ele pedir 4, o aplicativo já bloqueia em tempo real. Então, tem um controle em tempo real do fluxo de caixa da obra. Então, quando eu montei o escritório, eu falei, eu não quero montar um escritório assim como outros escritórios da questão da criatividade, dos projetos. Eu queria ter um diferencial, que isso era uma coisa que me incomodava, que eu escutava muita reclamação, principalmente desse ponto de execução de obra. Então, quando eu montei, eu falei, eu vou montar em cima desses problemas que eu identifico que tem no mercado. Mas você sabe que você está comentando sobre isso e esse problema, eu acredito que não atrapalha nem só o cliente, mas atrapalha a cadeia como um todo. Na verdade, assim, eu percebo que profissões artísticas, o cara que é músico, e geralmente ele é muito bom, só que o cara também não entende nada de administração, ele não entende nada de finanças, nada de, por exemplo, contratação.
ele é um bom músico. E isso acaba se refletindo muito, né, essa coisa artística da arquitetura. É muito claro que isso se traduz, né? O arquiteto é super criativo, Sim. tem um bom gosto, mas chega na hora de fazer o negócio acontecer, fica muito complicado, porque não tem gestão, não tem o que você falou, tipo um controle, nem em tempo real e nem em tempo não real, né? É uma situação bem complicada. E aí que eu ia te perguntar é o seguinte, bom, a gente tem empresa e sabe que é um desafio absurdo. Porque eu entendo de duas maneiras. O primeiro ponto tem empresários que estão focados na grana. Ele quer fazer um negócio acontecer para tirar o dele, gastar, torrar, ser feliz e pronto. Ele traça uma linha tênue entre o meu conforto, o meu benefício e o que o cliente espera. Como é que eu me mantenho vivo no mercado? E a segunda hipótese é o cara que é fascinado pela sua marca, que quer fazer um negócio acontecer, que trabalha para o prazer e às vezes ganha até muito menos do que o cara que está focado no cash, no money. E é o nosso caso. A gente foca muito nisso. E ainda assim, investindo, ganhando menos, margem menor, a gente percebe que é muito complicado, é muito difícil, exige muito tempo, trabalho, dinheiro. E aí eu queria que você contasse para a gente quais foram as ferramentas que você, de fato, conseguiu aplicar para fazer isso acontecer. Porque não basta querer, né? Precisa de método. Como é que você fez isso acontecer ou vem fazendo isso acontecer? Na verdade, é uma evolução, né? Você empreender, o erro faz parte do processo. O importante é você tirar uma lição daquilo, né? E igual você falou, o dinheiro acho que é uma consequência, né? Eu estou mais focado o meu foco quando eu montei a empresa foi ter esse serviço com qualidade. Então, posso até estar muito enganado, mas assim, eu não conheço algum escritório de arquitetura que trabalhe dessa forma, que tem um aplicativo Existem aplicativos no mercado, tá? De gestão, que você compartilha projeto com os clientes e tudo mais, mas não dessa forma que eu estou te falando, igual a gente trabalha, que eu lanço, por exemplo, o contrato do cliente com centros de custos de obra, e aí eu faço solicitação de material pelo aplicativo, e o cliente entra no aplicativo para ver em tempo real. Acompanha tudo. Acompanha tudo. Então, assim, tem construtoras que trabalham dessa forma, tá? Que foi a experiência que eu tive, que eu te falei, eu fiz pós, né, tudo, focado na parte de gestão de obras, mas eu não posso, pode ser até que tenha algum outro escritório de arquitetura, eu não conheço particularmente. Então é até um diferencial, porque hoje eu não executo só as obras dos projetos que eu faço. Tem muitos arquitetos que às vezes em bate-papo, o encontro, eventos, que vêm conversar comigo. Eles pedem uma ajuda. E eu explico, não, eu estou fazendo 40% das minhas obras são de outros escritórios de arquitetura. É mesmo? Que Então, legal, cara. Então, o pessoal está me contratando que eu consigo... primeiro que, assim, o processo é totalmente transparente, né? Então, isso é uma coisa que eu quis deixar muito claro desde o início. Então, eu abro uma planilha para o cliente, tem umas 10 páginas ali. Então, não tem, por exemplo, demolição, tantos R$1.000. Não. A demolição, quanto custa quebrar a parede, aí quebrar a parede, quanto que vai custar de serviço, de ajudante, e quanto que isso vai impactar em caçamba, por exemplo. Então, é tudo aberto, assim, item por item. Tem uma pessoa no escritório que só fica montando esses orçamentos. E aí toda a cadeia ela é transparente. Então, por exemplo, toda sexta-feira a gente apresenta para os nossos clientes diário de obra. A gente executa muitas obras para clientes que não moram aqui, às vezes nem no Brasil. Então, a gente mostra as fotos. Segunda-feira foi feito isso, isso, aquilo. Terça-feira, isso, isso, isso. E a gente encaminha a atualização do cronograma toda sexta-feira. Ele pode entrar lá em tempo real e ver o fluxo de caixa da obra dele. Então, por exemplo, eu vendi R$2.000 de pintura e agora eu tenho 1.800. Ainda tenho mais R$200 para gastar em pintura. E até a parte de gerenciamento de obras, eu não estou falando que nem está certo nem está errado, isso que eu vou dizer agora, porque boa parte dos escritórios, eles cobram o gerenciamento de obra uma porcentagem do que o cliente vai gastar na obra, tá?
Isso é uma coisa que me incomoda, mas eu não estou falando que está certo ou que está errado. Acho que cada escritório tem que trabalhar da forma que ele acreditar. Mas, para mim, não era o correto. Eu achava que tinha muito conflito de interesse, né? Então, posso estar falando para o cliente que querer comprar aquele material e eu vou ganhar em cima daquele material. E para eu instalar aquele material, por exemplo, se ele for comprar um porcelanato que custa R$300 um metro ou R$50 um metro, para eu instalar e supervisionar, o meu custo é o mesmo. O trabalho vai ser... Então, o meu gerenciamento é por tempo. Então, a sua obra vai demorar 3 meses, 3 meses de gerenciamento. E eu garanto e contrato que em 3 meses eu vou entregar. Entendeu? Então, aí se ele quiser gastar 1 milhão ou 100 mil, o gerenciamento vai ser a mesma coisa. E quais são os desafios que você acaba encontrando nesse meio do caminho? Tipo assim, quais são as maiores dificuldades? Tenho que entregar em 3 meses. Como é que você lida com as situações que vão aparecer no meio do caminho? É um pouco daquilo que eu comentei, né? A gente vai aprendendo com os erros. Foram vários processos ali que a gente viu que isso daqui não está dando certo. E aí, para eu conseguir entregar num prazo recorde assim, vamos dizer, que ainda no residencial ainda a gente tem um prazo legal, que eu faço corporativo também. Corporativo é 1 mês e meio para entregar 1 mês, às vezes. Então, uma coisa que eu tive que implantar, eu tive que ter toda essa parte de gestão, ter um departamento de compras, a pessoa que vai gerenciar a obra tinha que ser meu funcionário, não tinha como... às vezes eu terceirizava com o empreiteiro e falava, não, mas tá o gerenciamento... Não, mas tem que ter uma pessoa do meu escritório lá, porque ele que tem o controle do que foi vendido para o cliente, o que eu posso comprar, né? Então, isso foram coisas que eu tive que implementar, né? Foram departamentos assim que foram crescendo no decorrer do tempo do escritório. E agora, os desafios que eu estou até agora, por exemplo, corrigindo, no começo a gente tinha alguns fornecedores. E aí, às vezes, o fornecedor atrasava e impactava na minha obra, né? E era atraso, assim, lógico, atrasar sempre acontece, né? A gente corrige, depois a gente corre com o tempo lá e no final dá tudo certo. Mas atrasos, assim, sei lá, fui entregar dia 1, entregou dia 30, aí muita coisa aí não dá, né? Aí não dá. E aí, então, esse foi um trabalho no início, que é o que você está comentando, que foi o primeiro desafio. Eu consegui homologar os fornecedores que conseguiriam cumprir essa meta aí com a gente. E aí, um outro desafio que eu estou até enfrentando ele, isso é uma coisa bem atual do final do ano agora para cá. Eu tinha toda a equipe de gestão, eram funcionários, a parte de compras, tudo, só que a execução de obras não eram todos funcionários, eu terceirizava. Terceirizava boa parte da execução. A parte mais de construção, ou não? De construção, ou pedreiro, pintor, o eletricista, né? E aí isso também era uma coisa que estava me atrapalhando, porque eu estava vendendo aquela execução, por exemplo, em 3 meses, mas a pessoa não tinha um vínculo, apesar de ela assinar um contrato comigo de prestação de serviço, se ela recebesse talvez uma outra proposta, não quer dizer muita coisa. Então, foi uma decisão que eu tomei agora no início do ano e eu comecei a contratar as pessoas. Então, eu tenho um pedreiro, tenho um pintor, tenho um eletricista, eu estou montando um time. Que legal. Para eu não ficar na mão. Porque se eu me comprometi a entregar em 3 meses, vamos supor que ainda eu precise terceirizar por conta de demanda. Mas se a pessoa tiver que sair dali, eu tenho uma equipe para substituir no dia seguinte. Você sempre tem alguém ali na sua mão para resolver, né? Então, esse é o desafio que eu tô passando agora. E mais para frente vão ter outros, né? Quantos funcionários você tem hoje? No escritório, são 29 pessoas. Bastante, né? É difícil um escritório com bastante gente assim, né? Aí lá tem o pessoal de projetos. Projetos a gente divide, né? Tem um time de residencial e o outro time cuida só de projetos corporativos e comerciais. Porque são... parece que dá para ser o mesmo...
são particularidades muito diferentes. Por exemplo, o pessoal do comercial, do corporativo, eles estão lidando com empresas, tem a questão de imagem corporativa, identidade da empresa, eles vão tratar qual que é o cabo que você vai passar de rede, cabo categoria 5E, 6, 6A, tipo, que isso no residencial nem entra, né? Então, daí a gente tem as coordenadoras lá de projetos que me ajudam, tem a coordenadora do residencial, são 2 do residencial e uma do corporativo, e abaixo delas tem o time de os arquitetos que ajudam nos projetos. Que legal, cara. Então tá crescendo bem, né? Dá um trabalhinho. Eu trabalhão. Eu tava vendo, sabe o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar? Eu tava vendo ele num outro podcast comentando, cara, qualquer empresa é igual. Tudo se resume em pessoas e processos, processos e pessoas. Pode ser mercado, pode ser fábrica. Ele falou, eu já trabalhei em várias empresas, em vários segmentos, e tudo se resume em processo e pessoas. Você tem que ter boas pessoas capacitadas nos seus devidos lugares e tem que fazer com que essas pessoas entendam do processo e façam que as pessoas subordinadas delas executem o processo. Então, tudo sobre pessoas e processos. Na teoria é lindo, é fácil, mas vai lidar com pessoas e processos. Tem que ter bastante amor pelo negócio, né? E aí que eu ia te perguntar é o seguinte, falando até na parte de obras corporativas, que tem tempo e tal, a gente que te acompanha vê que você participa do programa da Eliana. Eu, sendo muito sincero, eu nunca assisti, mas eu já vi os posts, vi comentários. Eu queria que você contasse como é que aconteceu, como é que rolou, como é que você conseguiu esse quadro e como que é o quadro para quem não conhece, quando pode assistir. Tá. Eu comecei a fazer o programa da Eliana em 2019. Foi a minha primeira participação no programa. E o que acontece? Teve um caso que inclusive foi por coincidência aqui no Ipiranga, né? Meu escritório é no Ipiranga também, e foi um caso aqui no Ipiranga de uma casa que pegou fogo, tá? E tinha comprometido a estrutura da casa, você imagina, a hidráulica queimou no fogo, então você tinha que fazer hidráulica, tinha que fazer elétrica, queimou tudo, né? E eles me acharam através de uns vídeos que eu gravava, que eu tinha um canal que eu gravava bastante no YouTube. E eles me acharam, inclusive, explicando sobre o aplicativo. E dando dicas de decoração. E eles precisavam muito... quando a gente fala de... eu falei de corporativo, o programa da Eliana é muito corporativo, né? A forma de enxergar uma empresa ali. Então, eles têm um budget. Tem um budget do patrocínio, você tem que gastar tanto. E é isso, não tem conversa. Geralmente é um budget bom ou aquele budget meio apertado? É apertado, mas a gente sempre consegue doações, sempre consegue ter um resultado bacana. Mas assim, estourou R$1, não tem conversa, não tem como estourar, né? Assim como as obras corporativas que eu faço, né? Por exemplo, faz 8 anos que eu presto serviço para a Volkswagen. Tipo, aprovou um budget, aquilo, 300 mil, 300 mil, 100 mil, 100 mil, 10 mil, 10 mil, não tem conversa. Apareceu um imprevisto. Não é igual no residencial. A gente fez a Volks também. Faz tempo que você trabalha com eles? Eu trabalho há uns 8 anos com eles. Só que eu faço os escritórios da Volkswagen. Os escritórios. A gente fez a fábrica deles ali na Anchieta. Foi uma obra... Na verdade, não foi tudo, mas tem várias cozinhas, vários apoios ali. É uma cidade ali. É gigantesco. É impressionante. Você passa de carro, não acaba nunca, né? Mas lá dentro é quase um bairro. É gigante. Ali eu já prestei serviço. Eu faço os escritórios deles, né? Mas como eu tenho cadastro no grupo, eu tive que fazer um cadastro lá na Alemanha, tudo. Então eu presto serviço para o grupo, que é a Audi, Porsche, a Ducati, a Tem Volks. Cupom de desconto, né? Eu tenho desconto. Às vezes vale a pena. Vê se consegue para os amigos um descontinho de repente, né? Se a gente conseguir vender umas obrinhas. Esse desconto ali varia, depende da época do ano.
Aí é bom, né, Du? Vamos aproveitar, a gente pede para o pessoal disponibilizar um Bruno 15% de desconto. Sorteio um cupom aqui no podcast. O pessoal me mata depois. Mas até voltando ao assunto da Eliana, teve essa casa que pegou fogo e aí eles me chamaram para uma reunião lá no SBT. Eles adiantaram o assunto por telefone. E aí eu fui lá no SBT e eles falaram, é o seguinte, a gente nunca se deparou com um caso desse, né? Geralmente é um caso de decoração, vamos fazer maquiar aqui, fazer um papel de parede e trocar o mobiliário, mas nunca construir, né? E aí eles falaram, eu lembro até hoje, isso daí foi numa sexta-feira, eu fui lá na praça de alimentação lá do SBT, fiquei esperando lá o produtor. Ele falou, você tem até domingo para me dar uma resposta. Se você topa ou não topa. E aí eu falei, tá bom. Eu fui embora e aí do carro, saindo do SBT ali na Anhanguera, já comecei a ligar para um monte de pessoas que eu conhecia, porque eu já sabia que a verba não ia dar para construir uma casa. Então já liguei para fábrica de piso, uns contatos que eu tinha, e aí eu consegui algumas coisas já. E ali eu precisava de uma mão de obra muito grande. E eu fiz uma parceria até com a Loki, a construtora. Eu fui lá na Loki, conheci uma pessoa de lá, falei, vocês não querem entrar em parceria, né? E eles toparam. E aí eu dei a resposta na segunda, falei que eu ia participar. E aí, a partir daí, eles gostaram muito do resultado, porque eu comecei a usar esses sistemas de gestão que eu te falei para fazer o controle da obra deles também. Então, hoje, como que funciona? Hoje, quando eles me chamam para fazer uma participação de um quadro novo, eu vou disfarçado, como se eu fosse um ajudante de câmera, ou com boné, enfim. Quando a gente estava usando máscara, era até mais fácil. E aí eu entro na casa das pessoas, olho, né? A pessoa não sabe que vai participar. Aí eu volto com o pessoal da produção, falo, essa obra vai ocasionar isso, precisa fazer isso e aquilo. E a pessoa nem sabe que vai participar. A gente finge que está colhendo um depoimento ali. Ele não faz ideia que vai participar? Não faz. Isso é de verdade, eu achava que não era. Era ensaiado. E aí eu anuncio depois de quando a gente decide que realmente, aquela pessoa faz sentido, é isso mesmo. Aí a gente vai lá e faz a surpresa. Aí eu vou lá e anuncio, você está participando do quadro. E aí a gente tira a pessoa da casa, ela fica num hotel, enfim, que depende de cada situação. E aí a gente faz a transformação, mas assim, cada programa é um desafio diferente. O último eu fiz um estúdio de beleza, o outro foi um estúdio de fotografia, o outro foi um quarto de bebê. Esse daí teve a casa que pegou fogo, fiz um brechó. Então, assim... Geralmente você tem quanto tempo para fazer essas reformas? 3 dias. O quê? Sexta, sábado, domingo, não? Não, Depende. Por exemplo, para eu não falar que é 3 dias, vão falar, mentira, né? A casa que pegou fogo não deu para fazer em 3 dias. Mas todos os outros da casa que pegou fogo teve que fazer em 3 dias. Então, geralmente é sexta, segunda e terça. A gente deixa o sábado e domingo como um backup. Tá? Então, precisou. Por quê? Porque eu tenho o deslocamento da equipe de gravação, que são muito caro também. Então, às vezes eu vou lá no sábado só para fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer uma mega transformação no sábado, porque senão vai chegar na segunda-feira, perdemos um trecho aqui da transformação, entendeu? E aí sempre termina na terça, porque eu anuncio para a pessoa geralmente vai para um hotel, e quarta é sempre gravação de palco. Entendi. E aí no palco a gente mostra o resultado para a pessoa. E não é tudo real. A pessoa ela não vê nada, não escolhe nada. Não, teve um caso que até os vizinhos estavam mandando fotos. Aí o produtor do programa foi lá e falou, se você continuar vendo as fotos pelos vizinhos, a gente vai cancelar tudo. Não é para ficar espiando. Então, assim, a pessoa não vai, a gente não deixa entrar.
Já aconteceu, às vezes, putz, esqueci alguma coisa. A gente dá um jeito, o que é? A gente vai lá, liga o vídeo do celular, é isso daqui, e aí, mas a gente não deixa a pessoa entrar. A gente já chegou até a tapumar, assim, com cadeado ou tudo, para a pessoa nem ver o que está acontecendo. Porque tem que ter reação, né? Senão não tem graça. Senão você não perde todo o encanto, né? É. E aí, assim, essas construções que você faz, geralmente essas casas ou locais de trabalho, tem quantos metros quadrados? Tem uma média? Geralmente é 80 metros? Não tem. Por isso que cada um Cada um é de um jeito. É. Por exemplo, esse que eu te falei que foi da casa, foi toda a casa, né? Foi cozinha, sala, banheiro, quarto, foi tudo. E ainda a gente fez ela tinha um terreno do lado que eles faziam uma renda para alugar como estacionamento. Então, a gente reformou o estacionamento também, então não foi só a casa. E aí, se comparar com o quartinho de bebê, sei lá, tinha 10 metros quadrados. Então, não tem. Não tem essa metragem. Não tem uma regra. Acho que, assim, a única coisa que eu acho legal que tem uma regra, e isso eu posso afirmar porque eu estou lá de perto vendo isso, realmente as pessoas se inscrevem, né? Então, geralmente, às vezes, uma outra pessoa escreveu, por exemplo, esse da casa que pegou fogo, foi o pessoal do bairro que escreveu, foi legal, porque era uma pessoa... Não foi a própria pessoa? Não foi. Porque, assim, essa pessoa, ela ajudou algumas pessoas do bairro que tinham perdido alguns pertences na enchente que teve. Deve fazer uns 3 anos essa enchente. Foi uma enchente bem... que inundou São Caetano, aqui, Ipiranga. E ela ajudou o pessoal do bairro, e aí aconteceu depois de pegar fogo a casa dela. E essas pessoas qual ela ajudou, que escreveram a carta. Legal, então, cara. Isso que eu acho legal. Todas as reformas que eu fiz lá no programa eram pessoas assim que realmente precisavam daquilo. Não era um luxo. Só um show, né? Não. Então, tinha um merecimento por trás ali, tinha um contexto, tinha uma história da pessoa estar merecendo aquela transformação ali. E precisando, né? Imagina, pegou Sim. fogo a casa, deve ser surreal. E quantas pessoas você consegue colocar, tipo, nesse processo de reforma? Por exemplo, vai fazer sexta, sábado, domingo, e aí você coloca qual a quantidade de equipe que você consegue locar lá, para que nenhum atrapalhe o outro, né? Porque tem às vezes muita gente. Sim. É pior. Já fizeram obra de shopping? Já. É igual obra de shopping, que tá o marceneiro aqui trabalhando, aí tem o cara em cima pintando dele, em cima da escada, e você fica separando todo mundo. É um monte de gente, não tem como. Eu tento planejar por hora, olha que louco isso. Eu monto cronograma de hora. O pintor vai trabalhar das 2 até as 3. Das 3 às 4 o cara instala o piso. Das 4 às 5... Surreal, né? Mas tem que ser assim. Só que eu falei que são 3 dias, são 3 dias de execução, mas de planejamento demora 1 mês. Então, tem um mês ali por trás que o pessoal não enxerga. E aí, assim, tem algumas dicas, ou por exemplo, alguns, entre aspas... Tá dando uma chadinha no seu fone ou não? Tá um pouquinho. Será que tá... Vê se tá saindo no... Não tá? Tá, então talvez deve ser algum cabinho que talvez não tá muito... Ou senão a gente pode tirar o fone, né? Que aí a gente fica mais tranquilo. Só ficar mais ligado com o mic. O que eu tava falando mesmo? Eu tava comentando do prazo, né? Que é 1 mês, que não são os 3 dias. Lembrei. Aí eu ia te perguntar, tem algum atalho, que eu diga assim, no bom sentido, por exemplo, olha, eu sempre uso, por exemplo, piso vinílico tal, porque ele é mais fácil de ser colocado e instalado. Tipo, tem algumas coisinhas que você acaba usando ou não? Olha, teria. A resposta seria sim. Só que eu acabo me envolvendo muito em cada quadro desse, até com a história da pessoa, a gente acaba se emocionando ali com... As pessoas acabam, quando a gente entrega, chora. É uma recompensa bacana, assim, quando a gente entrega aquilo, porque talvez é uma coisa que a pessoa, na vida inteira dela, ela nunca teve e talvez nunca teria, se não fosse a transformação. Já teve casos que eu fiz, por exemplo, ela não tinha como trocar o piso, instalei um vinílico por cima, mas
se você observar as obras que a gente fez, por exemplo, teve umas, pô, a gente instalou assoalho de madeira, o pessoal falou, você é louco, você vai fazer isso? Mas eu queria entregar aquilo para a pessoa, sabe? A pessoa falou, eu queria uma coisa aconchegante. É esse da casa que pegou fogo, o pessoal também falou, pô, vamos instalar um vinílico aqui por cima, porque o prazo está super apertado. Eu consegui uma equipe, acho que eram 7 azulejistas. Caramba. E cada um foi fazendo um ambiente, eu troquei todo o piso. Então, assim, a resposta é sim, teria outras alternativas para eu conseguir mais rápido. Mas eu não queria fazer algo pela metade, né? Que é aquilo que eu falei no começo lá, que eu sou cabeça dura. Então, e aí eu falo assim, não tem nada. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, não dá. Isso não tem. Sempre tem como. Sempre tem jeito, né? Se falar assim, tem como entregar uma obra em 20 dias? Tem. Não tá planejamento, vamos colocar Se igual eu entrego falei. em 3 dias, por que eu não vou entregar mas em 20? É o que eu falei, põe uma pessoa fazendo instalação no quarto, uma na sala, uma no banheiro. Vai ser uma confusão? Vai ser uma confusão, mas tem como. Mas dá para administrar. Né? Então eu não gosto muito quando as pessoas falam, não tem, né? Sempre tem um jeito. Né? A gente tem que só ver como que a gente... Isso vai gerar um custo? Vai gerar um custo, mas tem jeito. E você acha que, por exemplo, essa dinâmica, ela acaba de fato gerando um custo a mais? Ou você acha que só no planejamento consegue equalizar e ajustar para fazer um negócio acontecer sem ter custo essa? É questão de logística e não de muita gente ou muito material? Então, no planejamento eu já levanto todos esses custos, né? Então, por isso que eu falei que a gente fica quase um mês. Eu tenho que mobilizar uma equipe lá do escritório. Um vai atrás de decoração, vai comprar sofá, vai comprar cadeira, vai comprar vasos. O outro vai atrás de obra. Tem que listar quantos rolos de cabo, quanto de massa corrida, porque quando eu chegar lá, aquilo que eu falei, a gente anuncia para a pessoa que a gente vai fazer a transformação. Então, eu não posso anunciar antes, porque você imagina, a pessoa vai ficar, sei lá, quantos dias fora de casa. Então, eu anuncio, né? E aí já chega aquele monte de furgão, a van deles, chegam 6, 7 carros ao mesmo tempo com todos esses materiais. Ser interessante, cara, ver isso. Então, você tem que comprar tudo e ter muito bem organizado isso. Lógico, tem uma verba que eu deixo ali para algum imprevisto? Tem que ter, né? Igual teve uma que eu fiz em Sorocaba, era 2 da manhã, a gente furou o cano, a gente não sabia onde que... E aí não tinha nenhuma loja na cidade aberta naquela hora para a gente conseguir arrumar o furo que a gente fez. E aí a gente teve que ir para uma outra cidade, eu estava com toda a equipe de gravação, o pessoal tudo parado, o pessoal lá me ligando, e aí, manda a equipe de volta, não sei... Então, tem imprevistos, né? Imprevistos vai acontecer. Só que esse planejamento tem que ser muito redondo, porque senão... O que faz o negócio dar certo é o planejamento, então. E você fica internado esses 3 dias lá, você consegue sair um pouco, sei lá, fazer uma carga horária maior ou você fica direto? Olha, o primeiro e o último dia eu gravo. Então, eu tenho que estar lá direto, principalmente o último que grava cada detalhe. Eu tenho que explicar o que a gente fez, o que não fez, os depoimentos. Então, eu fico direto. Nesse segundo dia, eu sempre passo, mas dá para... eu não preciso ficar o dia inteiro, por exemplo. Mas eu sempre deixo uma pessoa lá do escritório, supervisionando. Não, sempre tem uma pessoa lá. Não tem como... É muito difícil, né? Tanta gente assim, tem que ter alguém ali bem atento, que conhece bastante para poder fazer isso. E aí eu ia te perguntar, como é que você consegue conciliar tudo isso? Mais música, mais você é casado, né? Sou casado. Mais casamento. Como é que você faz isso? Qual que é a mágica? Esse é o grande desafio. Eu tô até me organizando mais, né? Porque antes eu com tudo isso que eu te falei da empresa, porque tudo isso que eu falei da Eliana, eu gravo também para um canal no YouTube. Você tem um canal? Eu tenho um canal, eu gravo para um canal de decoração.
eu sou colunista de revista. Você não dorme. Então, Então, assim, eu tô me organizando. Eu tenho um planner que fica na minha mesa. E eu tento marcar, assim, as minhas atividades por tempo, porque senão... Tem que organizar bem, né? E demandar. Que signo que você é? Sou Gêmeos. Eu também sou Gêmeos, cara. E assim, eu tenho essa... Não igual você, mas eu sou meio versátil também. Eu gosto de tocar, de empreender, de sair, de beber, de fazer tudo, cara. Assim, sempre tem uma coisinha nova que eu me interesso, quero saber como é que faz. Talvez seja até uma característica, mas eu não sou tão planejado assim. Eu sou bem meia boca de planejamento. Para planejar, eu tenho que parar para fazer aquilo, porque senão não sai bem feito. Não é algo que eu faço assim... Não, eu tento também. Acontece uns imprevistos, mas assim... Você... Pô, esse quadro, você consegue fazer um negócio bem planejado, né? O aplicativo que você criou Sim. é uma característica de quem é muito organizado, planejado, né? Que acontece? Tudo isso daí que foi acontecendo não foram coisas que eu imaginei, né? Igual eu falei, lá no início eu montei um escritório para querer serviço de obra. Eu não imaginava que eu ia participar do programa da Eliana, eu não imaginava que eu ia gravar vídeos para um canal de decoração. Eu tenho uma coluna semanal na revista Pini, então eu escrevo sobre arquitetura e engenharia toda semana. Eu escrevo toda semana para a revista, mas não é coluna, mas eu escrevo muito artigos. Então, toda semana eu estou subindo um artigo no blog do escritório. Toda semana está saindo uma reportagem lá do escritório. Tanto é que no começo eu tinha uma assessoria, eu estou com 2. Eu já tenho uma pessoa de comunicação lá no escritório para me ajudar. Então, essas coisas foram acontecendo. Por exemplo, agora eu estou analisando para 2 clientes e a gente tem um serviço de manutenção para os clientes. Não é um serviço de obra. E aí eu vou ter que criar talvez um outro... Entendeu? Então, e aí, quando começa a surgir coisas novas... A sua esposa trabalha com você? Não, ela é advogada. É advogada? Ela consegue deixar um tempinho para ela? Consigo. Consegue ainda ir jantar? Mas quando acontece essas novidades, não é uma coisa planejada. Vai acontecendo. E aí, você fala, eu vou sair às 5 horas. Não vou, não tem como. Eu tenho que me dedicar ali para montar uma estrutura, né? Eu tenho um coordenador, eu tenho uma pessoa para eu demandar e eu tirar o pé. E aí eu consegui delegar as coisas. Mas para eu montar essa estrutura... não tem jeito. Aí tem que trabalhar até tarde, enquanto igual eu fui montando, né, o departamento de obras, de projeto. Até ficar redondo, né? Até ficar redondo. Então, aí não tem jeito. Você fala, tem planejamento, vai sair certinho no horário, vai 5 horas, tá em casa. Não dá. Não tem como, Não tem como. Puxado, cara. Eu trabalho para o pessoal ficar enchendo meu saco. Mas você não para, você faz... tá ali, tá assim, ó, balançando a cabeça ali atrás do... Você não para, não sei o quê, mas acho que eu encontrei alguém que tá acima, viu? Mas é bom, né? Não é muito satisfatório, né? É uma coisa que eu acho que quando a gente passa daquela linha do quero ganhar só dinheiro e começa a fazer por prazer... Você faz e faz, quer fazer mais, e vai vindo e vai aparecendo, e uma coisa puxa a outra. Sim. E é meio sem fim, né? Tudo que... eu gosto muito do que eu faço, então eu não sinto também isso como um trabalho, né? Não é que eu adoro, por exemplo, aparece um monte de imprevisto de obra que eu tenho que resolver, tem que brigar com alguém lá que fez o negócio errado. Acontece. Mas, assim, eu gosto muito da área de arquitetura. E é uma coisa que eu acabei descobrindo, que eu contei no começo que eu sempre fui ligado à música, à arte e tudo, mas eu não pensava em ir para arquitetura, né? Na época eu estava até um pouco perdido, eu sempre gostei muito de publicidade também. E aí eu falei, será que eu faço publicidade, design, arquitetura ou músico? Eu falei, músico é complicado, né? Conheci um monte de amigo músico que tava mal, né? Eu falei, pra você fazer sucesso, né? Com música é difícil aqui no Brasil. Eu falei, acho que eu vou desistir de música. Você canta também? Eu cantava no conservatório, mas era aula de coral. Então, eu tenho vontade ainda de fazer aula
solo, assim, de... Tem tempo pra isso? Tem um espacinho na agenda. Eu toco violão, mas cantar não é minha praia. Se a gente soubesse lá na festa de lançamento, tinha que colocar aí pra tocar lá, pô. A gente tem que pegar essas viagens que vai ter. Você tá com um clube ainda? Tô. Pegar essas viagens do clube, a gente faz um luau, alguma coisa, Aí né? pode ser no violão, mas cantar não me arrisco muito, não. Talvez a segunda voz, só. Então a gente faz uma dupla boa, então. E aí, você ficou na dúvida no começo. Então, eu fiquei na dúvida e aí eu fiz uma coisa que eu acho muito legal e eu acho que funciona para várias pessoas, talvez, que estiverem com a mesma dúvida e, sei lá, tá no terceiro colegial e quer entrar na faculdade. Eu liguei para alguns escritórios e falei assim, ó, eu posso trabalhar de graça em uma semana? O cara falou, lógico, né? Tipo, vai trabalhar de graça. Mas ele falou, por quê? Eu falei, não, eu tô na dúvida, eu quero ver como que é o dia a dia, eu quero ver o que vocês fazem. Me passa serviço, eu vou ficar aí sentado, aí vocês vão me dando demanda. Tanto é que eu falei isso para um cliente lá do escritório, e a filha dele ficou lá no escritório alguns dias para ver se realmente ela queria fazer arquitetura. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu sentei com um publicitário, sentei com design e sentei com arquiteto. E aí eu vi no dia a dia que não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Acho que o arquiteto ficava só mexendo na parte criativa, desenhando. Não, ela ficava o dia inteiro ali no AutoCAD, mexendo. E aí eu via... Porque você lê sobre uma profissão é diferente, né? Você faz um teste vocacional, ok, ajuda, mas você não vê na prática. Então, aí foi que eu decidi que eu queria ir para arquitetura. Eu fiquei uma semana em cada escritório, trabalhando de graça, e aí eu decidi que era isso mesmo. E qual foi a parte que você viu que mais te encantou? Você falou, putz, isso aqui é interessante, isso aqui é uma merda, eu não quero fazer isso nem a pau. Essa aqui acho que até consigo fazer. Teve algumas coisas que você, tipo, quando estava lá experimentando em vários, você conseguiu identificar, pô, isso aqui eu gosto muito, isso aqui mais ou menos, e você não quer fazer nem ferrando. Não, tiveram algumas decepções, né? Igual eu falei, tipo, a pessoa ficou lá mexendo no AutoCAD o dia inteiro. Eu falei, nossa, é isso mesmo, né? É isso, né? Mas, assim, o que eu gosto muito dessa parte de criação, tanto é que lá no escritório, a gente tem uma equipe grande de projeto, mas a parte de criação, todos os projetos passam por mim. Então, eu quero ver tudo que está acontecendo. E eu gosto de fazer à mão ainda, sabe? Eu pego a planta e rabisco ali à mão. Então, essa parte eu gosto muito, que isso foi uma coisa que me encantou bastante. A versatilidade também de você ir na obra, você tá vendo algum material que vai dar certo ali naquele projeto. Isso são coisas assim que eu fui vendo ali no dia a dia que eu acho que foi o que eu me identifiquei, sabe? E aí eu comecei a linkar com algumas coisas que na época eu nem tinha feito essa linha aí de raciocínio. Quando eu era mais novo, por exemplo, meus pais iam dormir, sei lá, às vezes ficava vendo um filme de madrugada e eu ficava olhando assim para o sofá, para a cadeira, e eu mudava o layout da sala e meus pais acordavam, tipo, a sala estava diferente, sabe? E eu ficava mudando, eu gostava de fazer isso, mas eu não sabia o que era isso. E eu gostava de mexer com layout. E até quando perguntava, o que você quer fazer? Eu nunca pensei em arquiteto, eu não sabia, tipo... qual que é a diferença no design de interiores, arquiteto ou engenheiro? No terceiro colegial eu não sabia responder isso, né? Então, assim, no fundo eu já sabia... Eu gostava de mexer com layout, sempre gostei muito de desenhar, já tinha ganhado concurso de desenho, não sei o quê. Eu sempre gostei muito eu tenho... coleção de lapiseira, até hoje. Eu fico comprando lapiseira, eu adoro ficar desenhando, então... Qual que você curte? Tem alguma específica? Não. Aí eu vou... Depende do modelo. Eu gosto de variar. Pentel é a melhor ou não? Pentel é a que eu mais uso, né? Mas, então aí eu vendo ali no dia a dia, eu comecei a linkar com essas coisas que eu tô te falando, eu gostar de desenhar, eu ter essas loucuras de ficar mexendo no mobiliário na casa dos meus pais. Eu falei, putz, é isso, né? Tem alguma coisa hoje que você, tipo...
Por exemplo, não faço isso nem a pau. Mesmo que não seja vinculado com arquitetura, mas que esteja dentro do escopo que seria alguma coisa sobre o seu trabalho. Que você não gosta de fazer, que você odeia e fala, cara, não vou fazer isso. Que eu não gosto. Tem alguns serviços que eu não gosto, mas eu ofereço para os clientes e a gente acaba coordenando. Por exemplo, prefeitura. Eu não gosto muito de trâmite de prefeitura, trâmite de bombeiro, que a gente chama dos projetos complementares, né? Mas aí eu tenho uma pessoa que faz isso para mim, entendeu? Mas eu não trouxe isso para dentro do escritório. Mas o cliente quer... Bruno, quero que você cuide de tudo aqui. Vou construir uma casa, você aprova ela na prefeitura. Aí eu cuido de todo o processo e entrego para ele, mas eu não... Não executa. Não. Porque tem umas coisas que são muito chatas, né, cara? O negócio que eu traumatizado é cartório e banco. Eu não vou, mas nem por decreto. A gente já teve tanta coisa, tanto negócio. Eu lembro quando a gente abriu uma empresa lá no Espírito Santo. Eu tinha que ir no cartório toda semana, umas 2 vezes por semana, para poder abrir conta, muda contrato social e pede não sei o quê, faz não sei o quê, e assina. Meu Deus, cara, eu odeio, assim, do fundo da minha alma, sabe? Tem umas coisinhas que eu falo, não, isso não... E a pandemia ajudou em alguns pontos nisso, né? Assinar contrato digital. Isso é verdade. Né? Agora facilitou muito, né? Facilitou também reuniões. A gente tinha muita reunião que o pessoal tinha que ficar até tarde, assim. Porque os clientes trabalhavam fisicamente num lugar, aí saíam do escritório, onde trabalhava, sei lá, 6 horas no final do dia, aí depois ia fazer reunião com a gente. Pegava um trânsito, né, infernal, mínimo ainda tinha uma o hora. Trânsito, aí tinha reunião que, sei lá, já cheguei a sair de reunião meia-noite, assim, sabe? Isso a pandemia ajudou muito. Porque Facilitou, né? Facilitou. Na verdade, normalizou, porque sempre existiu. Sempre. Agora normalizou bastante. Você viu que agora o iPhone ele criou um dia depois que o Dória anunciou que não precisava mais de máscara, o iPhone criou agora uma atualização que você consegue desbloquear. Só demorou um pouco. 2 anos depois, acabou a pandemia, eles lançam isso. Do reconhecimento facial, né? Eu vi isso. É maravilhoso, né? Se tivesse lançado antes. E aí eu tenho aqui na minha pauta uma coisa interessante para a gente falar, que é sobre a sustentabilidade. Conta como é que você entrou nesse caminho e fiquei sabendo como é que você falou para mim, que tem até tinta com água e óleo de cozinha, que o Bruno vai passar uma receita. Se você quer pintar a sua casa, é hoje. Prepara o óleo de cozinha, que mais? E o sal. Cola branca. Eu vou passar a receita para vocês depois. Na Como verdade, é que foi? A sustentabilidade, eu comecei a trabalhar na época da faculdade já. Eu trabalhei num escritório bem reconhecido aqui em São Paulo, que ele chama Zanettini. Ele fez bastante construções de estrutura metálica e foi legal estar de perto ali, porque era um escritório que a gente estava falando assim em projetos de escalas muito grandes, né? Então, por exemplo, eu tive o prazer assim de participar do Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o que ele estava fazendo na época, que eu não sei se hoje ainda mas ele era o maior projeto sustentável da América Latina. Então, eu tive um contato muito de perto quando o tema sustentabilidade tinha acabado de chegar, assim, não... algumas pessoas até vão me criticar, talvez, por eu estar falando isso, porque a sustentabilidade sempre existiu, né? Mas teve a questão do modismo, onda, né? o green building, se você poder certificar GBC aqui no Brasil, ter o primeiro, né, que foi o Banco Real, o selo lá de Gold, enfim. Então, eu peguei justamente essa época aí, que era uma coisa muito nova. Trabalhei com vários projetos lá nesse escritório. Depois eu trabalhei num outro escritório, que era até um professor da faculdade, que era de sustentabilidade. Eu fui trabalhar com ele e para prestar consultoria sustentável para outros escritórios de arquitetura. E aí logo depois eu fui viajar, eu fui para Nova York, fui para Boston, e eu fui ver de perto, porque aqui a gente tinha acho que 2 ou 3 edifícios na época, e lá já tinha vários, né? E aí eu fui lá ver sistemas que não tinham aqui na época,
fui ver de perto, eu tinha visto em site na época, o que é uma placa fotovoltaica? Hoje, né, o pessoal está instalando em casa, O que, né? que é uma placa fotovoltaica? Que transforma a energia do sol em energia elétrica. Hoje existe um monte de franquias, né? Mas na época tinha acabado eram pouquíssimos lugares assim que você encontrava que tinham utilizado, era uma coisa muito nova. E lá fora eu fui ver como que fazia a instalação, tudo. E aí eu tive um contato muito de perto com todo esse tema de sustentabilidade e aí eu comecei a trazer isso para os projetos, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem aquela questão high-tech, né? Que é fazer um prédio que ele vai reconhecer a insolação e ele desce a persiana, ele tem uma usina dentro dele que faz energia, enfim, é sustentabilidade. E tem o outro lado que é a arquitetura vernacular, que é você usar os elementos ali da natureza na construção. Então, por exemplo, esse exemplo da tinta aí que você comentou, eu já fiz em vários projetos, inclusive até esse primeiro da Eliana que eu fiz. Eu fiz uma casa em Atibaia que eu aproveitei, por exemplo, todas as pedras da escavação da casa, eu fiz as escadas de pedra. Todos os revestimentos de tijolinho, eu comprei de uma casa que estava demolindo lá na cidade, eu comprei a caçamba. Ele falou, para eu deixar a caçamba lá para você com os tijolinhos, R$200. Fiz todos os revestimentos. Eu fiz um sistema de exaustão natural, então não tem ar-condicionado na casa. E lá é quente no verão. Como que é isso? Eu fiz uma abertura no telhado. Primeiro, assim, eu fiz a ventilação cruzada. Então, você sempre tem que deixar aberturas próximas para o ar entrar dentro da casa e sair pelo outro, né? Se você tiver um ambiente, por exemplo, que ele só tem uma abertura num canto, o ar dificilmente ele nunca vai fazer isso. Vai dar a volta e sair pelo mesmo lugar. Então, eu trabalhei sempre com... Lá eu posicionei a casa pensando onde que está o sol, onde que está o vento. Então, eu fiz o projeto de acordo com o contexto. Que legal isso, hein? E aí eu direcionei as aberturas para o sentido do vento. Então, o vento ele entra lá, ele leva a ventilação cruzada. E aí eu fiz uma abertura no telhado, porque o ar quente sobe. Então, o que ele fazia? Quando entrava a ventilação cruzada, ele acabava levando também o ar quente para o topo do telhado. E tinha uma abertura ali, que é por onde saiu o ar quente. Então, a casa sempre estava fresca. As janelas que eram viradas, por exemplo, para a face norte, que iam esquentar a casa, eu fiz um beiral, e aí eu fiz a projeção desse beiral calculando a incidência do raio solar. Daí eu usei a tinta de terra, né? Que era? Na verdade, eu peguei a terra do próprio terreno, e aí é uma receita assim, que você mistura óleo de cozinha, você mistura sal, você mistura cola, você faz um tonel grande que deu para pintar a casa e dava para pintar mais 2 ou 3 casas, que ele rende bastante. E é super barato, não? Eu ia gastar, sei lá, R$2.000, gastei R$60 de material. E mão de obra, como é mais rústico, né? Se eu fosse fazer o processo de pintura tradicional, eu teria que dar massa corrida, lixar. Esse não, eu já aplico direto em cima do reboco. Então, a mão de obra também, que eu ia gastar, sei lá, 5 mil, gastei 2 mil, por exemplo. Então, você economiza dos dois lados, tanto no material como na mão de obra. Mas essa casa tem vários pontos ali que eu puxei da sustentabilidade. O que define uma casa sustentável? Tem alguma coisa assim, tipo, para ser sustentável tem que ter a água de reuso, não sei, estou chutando, tá? Uma fachada ventilada, tem alguma coisa assim que para ser sustentável tem que ter tais coisas ou não? Ou na verdade, aí são atitudes, né? Igual, por exemplo, a água de reuso, não tem uma regra. Se você for fazer uma certificação, que a gente tem algumas aqui no Brasil, tem a Aqua, tem o GBC, enfim, e você precisa seguir, por exemplo, você tem que ter isso para atingir um número certo de pontos, senão ele não considera sustentável, não. Mas é porque você está seguindo uma certificação. Mas hoje, por exemplo,
Se você tiver um reaproveitamento de água de chuva, é um sistema que você implantou que é sustentável, né? Aí a gente precisa sempre analisar o contexto da casa. Por exemplo, se você for fazer uma certificação, a certificação ela não analisa, por exemplo, somente o material. Vamos supor, esse material veio da reciclagem do pneu do caminhão, mas de onde que veio? Veio do Ceará. Mas o processo de logística do Ceará até aqui em São Paulo, qual que é o meio de transporte? Veio de caminhão, poluente. Então não é sustentável. Então não é só o material. É todo o meio. Você tem que entender a cadeia, né? A cadeia que legal, é bem complexo. A gente falou sustentabilidade, eu lembrei que eu estava lá na Itália, em Milão, e aí eu vi um prédio muito, muito interessante. Olha que legal esse aqui. Tem nome ele? Tem. Deixa eu tentar... Põe na câmera do Bruno para tentar mostrar aqui. Eu fui lá ver esse Vê prédio se dá para também. ver na câmera. Que ele é um prédio floresta, né? Que ele é todo... Sobe mais? Um pouquinho para baixo. Aí. Dá para ver bem? E esse prédio é bem interessante, porque não são plantinhas, né? Tem árvore plantada. Tem árvore em tudo aqui, impressionante. Cara, eu tava passando de bike, eu não lembro onde eu tava indo, eu sei que eu tava de bike, a hora que eu olhei aquilo, sabe quando você fala, tô vendo algo real ou será que é loucura da minha cabeça? Esse projeto é bem legal. Ele tá num centro empresarial ali, né, ali na frente. É bem legal esse projeto. Então, esse já é uma coisa mais high-tech, vamos dizer assim, né? E é diferente do exemplo que eu dei, uma coisa mais vernacular, aproveitar a terra, o tijolo. E um tema que está bem em alta agora, que eu fiz um curso, o pessoal do escritório fez, a gente até participou de uma amostra, que não é a sustentabilidade, é saudável. Então, você ter a construção saudável. A sustentabilidade é um dos pontos. Então, por exemplo... você vai fazer um quarto, você não passar com um cabo de elétrica próximo da cabeça, porque vai gerar um campo eletromagnético, vai atrapalhar o seu sono. Entra ozônio nessa ou não? Sim. Então, você analisa várias coisas que vão impactar na sua saúde. E aí tem a sustentabilidade também. A sustentabilidade é um dos pontos, né? Caramba, cara, que legal. Então, eu vou dar um outro exemplo. Você tem uma caixa d'água, aí você tem, por exemplo, a tubulação de PVC saindo aparente da caixa d'água entrando na casa. Num dia quente, ali o sol batendo ali em cima do PVC, ele solta um produto químico na água que pode dar infertilidade na mulher. Então, daí se a gente vê que tem a tubulação exposta, ou eu tenho que tampar a tubulação, ou eu tenho que instalar um filtro que vai bloquear essa toxina na água que pode dar infertilidade. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo muito em escritórios. A gente está criando ambientes saudáveis, trazendo verde, né? O tema de biofilia que o pessoal fala, de se trazer ambientes mais verdes para as áreas de trabalho. Então, a gente está implantando isso também no residencial. Muito legal, hein? É bem legal esse tema. Juntar a sustentabilidade com a saúde, acho que é um negócio incrível, né? Que nem... A gente não para pensar nem analisar, mas a gente está exposto a uma quantidade de sinais, de raios, sei lá qual que é o nome disso, mais de frequências, que a gente não vê, mas imagina só um celular, quanto que ele não deve atrair? Eu sei que tem dúvidas, talvez não atuais, mas que o celular pudesse trazer câncer por conta do tanto de emissão de ondas, tal. E... É que tem muita coisa que ainda a gente não sabe as consequências, né? Mas isso que eu estou falando dessas certificações saudáveis, não é assim, você tem que seguir uma regrinha. Não, a gente vai lá com o aparelho e vai medir se realmente está atrapalhando o sono. Por exemplo, às vezes onde que o bebê dorme, às vezes põe a babá eletrônica. Às vezes ela gera um campo, o bebê está acordando por causa do campo eletromagnético da babá eletrônica. Cara. Então, aí tem campo magnético, eletromagnético, as toxinas, a iluminação, né, o que ela está influenciando. E isso tudo a gente, nessa certificação, tem que medir e comprovar. Então, a gente vai lá com o aparelho, colhe a amostra. Então, é uma coisa bem séria, assim. Muito legal. Não vejo a hora de começar a rodar isso mais, né?
Não, showroom não precisa. Pessoal, próximo showroom. Showroom tem que ser em casa, né, pessoal? Ficar feliz, o showroom a gente enche de verde, que o pessoal gosta, né? Você faz showroom? Showroom já fiz alguns. E eu fiz agora, o último foi um decorado, apartamento decorado. Foi legal? Gostou? É loucura, né? É tudo rápido, assim, para ontem. Mas eu gostei. Foi uma experiência bem legal. O que que você vê para sua carreira, assim, daqui para frente? Como é que você almeja e o que que você busca de realizações e de conquistas? Quero fazer tal coisa, quero, sei lá, né? Tô chutando, tá? Abrir um escritório em Miami, tem alguma coisa que você tem sonho? Eu penso em abrir... primeiro, assim, um passo de cada vez, né? A gente está com uma demanda muito grande agora no interior por conta da pandemia. A gente está fazendo bastante casas fora de São Paulo. Eu já atendi a outros estados. A gente, por exemplo, se pegar os projetos lá do escritório, até um pouquinho antes da pandemia, a gente estava com um projeto no Piauí, Natal, Manaus, Rio, e a gente estava fazendo projeto e executando. Então, e agora... Só que assim, era um projeto ou outro. Então, aí eu deslocava a equipe, era uma coisa muito pontual, mas eu estou vendo assim que as pessoas estão indo muito para o interior, aumentou isso a demanda lá no escritório de casa, as pessoas que estão trabalhando home office direto, e aí eles não querem mais ficar aqui em São Paulo, quer ter uma qualidade de vida. Então, eu penso em ter, talvez, um braço do escritório para atender mais esses clientes no interior, e mais para frente fora, até porque a gente está com alguns projetos fora também. Fora do Brasil. Fora do Brasil, é. O que que você tem fora? É plano ou já tá fazendo Não, móvel? não, a gente já fez, já fez um e está fazendo um outro. Mas é nos Estados Unidos, né? Então, mas é bem pontual, até a gente também não fica divulgando isso também, porque a gente não tem ninguém lá, enfim. Então, a gente teve que trabalhar à distância. Mas é uma coisa que eu penso. Primeiro, eu tenho que organizar muito bem aqui de direito. Tudo que você já faz, né? Botar tudo em ordem para conseguir dar esse espaço. O meu sonho é o que você falou, você ter os processos muito bem transparentes, que eu consiga ficar ali mais com a parte de criação comercial e as coisas começarem a andarem sozinhas, né? Esse é o que almeja. Perfeito, o que eu almejo. Mudando um pouco o foco da conversa e entrando um pouco mais no Bruno Pessoa, quem são seus ídolos? Quem que você não pode pergunta dizer? Difícil, né? Quem que você se inspira? Quem que é um ídolo? Ou até assim, é uma brincadeira que eu faço, que através disso você consegue entender como que a pessoa pensa ou enxerga algumas coisas. Eu fico brincando, cara, ter a vida dessa pessoa deve ser muito legal, né? Mas de forma, obviamente, utópica e de brincadeira. Mas você fala na profissão? Não, geral. Tem alguém que você se inspira e que você fala, nossa, eu sou muito fã dessa pessoa, porque ela... É engraçado, porque até já me perguntaram isso, ou já perguntaram, qual que é o seu melhor livro? Não tenho. E igual eu gosto de tocar violão. O que você gosta de tocar? Puta, eu sou muito eclético. Sei lá, MPB, sertanejo, samba, bossa nova. Mas assim, se for falar de ídolo, uma pessoa que eu tenho, eu não sei como ele conseguiu a quantidade tão grande de trabalho, agora profissional, de trabalhos, e com uma estética tão legal e diferente, arrojada, é o Niemeyer, com certeza. Hoje, se olhar como que ele conseguiu fazer tudo aquilo, né, em uma vida. É muita coisa, é muita né? coisa numa vida só, né? Então, ele é um cara que inspira. Que inspira. Mudando de novo, tem alguma série que você gosta muito? Ou filme? Olha, eu parei de ver série com essa... agora no começo do ano, com essa loucura que tô assistindo só filme. E... Eu gosto muito da La Casa de Papel. Tem um que
Só eu que gostei dessa série. Se eu falar, vou falar que eu assisti, que é o Mad Men. Que Essa eu não conheço. É um publicitário, é. É que eu gosto muito dessa área ainda de publicidade. Tanto é que nas obras eu ainda faço um monte de ação. Por exemplo, a gente faz as obras, a gente distribui um kit para os vizinhos, a gente criou uma playlist no podcast. É mesmo? Placa. Eu faço uma carta à mão falando assim, ó, desculpa pelo transtorno, que a gente está realizando um sonho do seu vizinho. Tá vendo? Qualquer problema, esse é o contato do coordenador que está aqui na obra. Vamos minimizar, o barulho vai ser durante esse período. E aí eu estou compartilhando com vocês 2 playlists que a gente criou, uma para você se concentrar e a outra para você se divertir. E a gente faz com chocolates e a gente distribui para os... Eu sempre faço umas coisas... Você recebe umas respostas? Tipo... Eu recebi uma semana passada muito legal. Que ela falou, nossa, o carinho que vocês tiveram, o meu pai, ele tá ruim aqui em casa, ele tá doente. Foi muito legal o cuidado de vocês terem deixado uma carta, explicar para a gente que a gente sabe quando que vai ter barulho, quando não vai ter. Então, isso é uma coisa que a gente faz direto, assim, todas as obras. Eu sempre estou tentando fazer algumas coisas diferentes. Até plaquinha nas portas do apartamento. Eu comecei... Hoje, muitos escritórios estão fazendo, mas eu lembro quando eu iniciei o escritório, eu contratei um publicitário, eu falei, eu quero fazer uma placa. E o pessoal usava muito placa de rua, não tinha nos apartamentos. Tanto é que tiveram algumas pessoas que eu falei, até eu vi em postagens que me copiaram a minha plaquinha. Eu falei, pode copiar, não tem problema nenhum. Mas assim, muda até muda a palavra, não fica tão igual, né? Que eu fazia hashtag poeira, hashtag tinta. Então eu sempre... Tem até site hoje em dia que já faz isso pra pessoa. Ela faz o mesmo sentido mudando as palavras, sabia? Não sabia. Lembra antigamente, na época da escola, que, olha, leia um texto Sim. E escreva com as suas palavras. Aí a gente pegava, tipo, a toalha é azul. O tampão da mesa é azul. Vai mudando. Tem um site hoje que pega automático o texto e muda. E já vai mudando as palavras. Não, esse que eu vi até... Eu tenho 4 hashtags na placa, né? Desculpa pelo transtorno, hashtag poeira, tinta, cimento... Enfim, a pessoa copiou exatamente... Tudo na mesma ordem, igual. Hashtag. Eu falei, eu não tenho problema de... Acho que assim, eu não me incomodo de ninguém copiar, né? Igual também do aplicativo. Putz, eu já expliquei para um monte de pessoa como que faz, onde que eu entrei em contato. É caro um aplicativo desse? Então, o aplicativo... É legal essa sua pergunta, porque assim, eu não tinha ideia quanto custava um aplicativo. E aí eu falei, vou desenvolver o meu, né? Aí eu contratei, não. Eu orcei com 3 pessoas. Aí eu quase caí de costas, assim, porque eu tinha que vender o escritório e pedir um empréstimo ainda. É muito caro para você desenvolver. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, até pedi para uma pessoa lá do escritório me ajudar na época, uma pesquisa com vários aplicativos que existiam no mercado. E aí a gente entendeu como que funcionava, por exemplo, o processo de solicitação de material. Beleza, ele tem o processo de solicitação. Processo de montar orçamento. Ele tem. Aí eu comprei a plataforma pronta, mas daí eu personalizei com o meu escritório. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, se você vai montar um orçamento, se você comprar lá o aplicativo, não vai ter isso. Eu personalizei todas as informações que tem lá dentro, né? A gente ficou quase 1 ano para conseguir personalizar. Mas a plataforma eu comprei de um aplicativo que já existe. Entendi. Eu não consegui desenvolver o meu ainda. É muito caro, né, cara? É muito caro. Eu tava vendo... Porque, assim, se a gente acha que a gente está mal no nosso segmento, do ponto de vista de mão de obra, de pedreiro... Eu sofro muito aqui com instalador... Nossa, a gente está importante, hein? O pessoal trazendo... Põe ele na câmera 1, o pessoal vê ele. Trouxe até frutinha pra gente aqui. É porque o papo hoje está só começando, hein? No mínimo 5 horas de podcast.
5 horas de podcast hoje. E a gente sofre muito aqui com mão de obra. A gente, que eu digo, todos nós que estamos no segmento. O que eu estava falando? Lembrei dos aplicativos, né? O pessoal que trabalha com TI, principalmente os programadores, eles estão muito, muito, muito piores que a gente do ponto de vista de mão de obra. Tanto que tem empresas agora que estão praticamente virando empresas /escola, que eles pagam um curso e a pessoa, se tiver um mínimo de raciocínio lógico e de comprometimento, já sai empregado ganhando tipo 5 mil em 6 meses. O cara tem que ser um programador e aí é uma profissão que está muito, muito, muito Tá embaixo. Muito embaixo. E quanto mais cresce a tecnologia, pior fica a mão de obra. Imagina só daqui 10 anos como é que vai ser isso, né? Porque nem começamos. Porque tudo tá muito tecnológico, né? Tudo? Tudo. Então não tem como você fugir disso, né? Você tem que encarar e aproveitar igual eu. Esse aplicativo, para mim, o que eu economizo de tempo, talvez se eu não tivesse isso, primeiro que eu não ia conseguir ter aquele controle em tempo real. E outra que eu ia ter que ter mais pessoas no escritório para conseguir ter esse controle. Então, ele gera uma economia para mim. Com certeza. Sim. Você sabe que a gente tem uma gestão que ela é inspirada também no processo do sistema automotivo. Você está falando de Volks e tal, né? E a gente faz uma série de dinâmicas, tal, SWOT, forças, fraquezas, oportunidades. E a gente hoje toda sexta-feira tem uma reunião que é a reunião mais chata da empresa, demorada, e também depois entra o planejamento estratégico. E a gente tem ali a análise de custos, tudo. A gente teve uma conclusão lá que é o seguinte: o nosso custo de medição ele era praticamente 1/10 do que estava dando de problema de retrabalho. A gente olhou aquilo e falou, cara, como é que pode? 1/10, né, uma fatia de 1/10, que é o início de tudo. Sim. Né? Como é que a gente consegue assumir que a gente vai ter um retrabalho de 10 vezes o custo de uma medição inicial? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer uma série de escolhas, de ações, para poder resolver isso. Porque, na verdade, não é só da medição que vem um problema, né? Na Sim. medição, no projeto, tal, entre muitas outras. A obra. Enfim. Só que ter esse controle, você consegue ter uma ideia, né? Tendo essa análise... É aí que está o segredo do negócio, né? Se você não tiver essa informação, como que você vai conseguir corrigir, né? Se eu pegar por essa lógica, a gente poderia, por exemplo, dobrar o número de medidores, que ainda assim eu estaria se a gente, óbvio, se zerasse o retrabalho, a gente estaria no azul ainda e sem problema. Então é muito de analisar o seu business, né? E olhar para isso que é o que você está fazendo com... Mas era isso que eu queria enxergar também, né? Porque hoje, com esse sistema, eu tenho lançado tudo lá. Então, por exemplo, quanto que eu tive de receita de projeto residencial, quanto que eu tive de receita de obra corporativa, quanto que eu tive de despesas de funcionário de obra. Então, hoje eu aperto o Enter ali do computador, ele já sai, exporta tudo, porque eu estou lançando tudo, né? Então, e aí eu consigo enxergar, putz, esse projeto não está me dando tão lucro, e aí, o que eu tenho que fazer? Será que eu vou aumentar o custo de projeto? Aí eu consigo arrumar e ver ajustando, que eu consigo, né? fazer. Ou às vezes falar, não tem como consertar, mas eu consigo tomar decisões, né? Mas se eu não tiver essa informação, eu não consigo tomar decisão nenhuma. Como é que toma decisão às cegas, né? Tem como. Vocês se consideram uma pessoa religiosa? Tem alguma religião? Vai na igreja? Não me considero, não. Mas você tem alguma prática? Fiz catequese, mas não sou muito religioso, não. Nem tem nenhuma prática, tipo, meditativa? É um momento onde você para depois de todos... Olha, eu queria muito conseguir meditar, mas eu sou... igual, eu tô falando aqui com você, eu tô pensando em outras coisas, eu sou meio... Acelerado, assim, eu não aparento estar acelerado, mas aqui dentro eu tô... Porque as pessoas falam, você é tranquilo, você fala com calma, tudo.
Mas eu sempre estou conversando ou estou em algum lugar, mas eu já estou pensando em outra coisa. E eu lembro que minha esposa uma vez pagou um curso de meditação. Eu não consegui, foi um final de semana, eu não consegui Deu um desespero. nada ali, porque eu ficava prestando atenção na moto que passava na rua, aí teve uma pessoa do meu lado que começou a roncar, que ele dormiu. Aí Tava melhor que eu aquele ali, né? eu não conseguia. Aquele que dormiu provavelmente também não Esse aproveitou entrou nada. no... Ele só descansou, né? Mas assim, para falar que eu não consigo uma meditação seria eu tá tocando uma música, o violão, aí eu consigo me desligar um não pouco. deixa de ser, né? Mindfulness, você tá ali 100%, não deixa de ser. E pra gente ir pro caminho do fim aqui, que eu não quero mais tomar seu tempo, sei que você tem um monte, agora, principalmente agora, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, uma série de caminhos para percorrer. Como é que você enxerga o mercado daqui para frente? Assim, a gente falou de sustentabilidade, de saúde dentro da construção. Que rumo que você acha que o nosso segmento vai tomar? Tá. Ou você acha que continua igual? Tem alguma coisa assim? Não vai continuar igual. Assim, como eu faço corporativo e residencial, o que eu estou enxergando agora? O corporativo, ele ressurgiu. Ele parou muito ali na pandemia, tanto é que tinham escritórios só de corporativo que tiveram que desligar muitas pessoas, que congelou tudo, né? E agora as empresas estão voltando. Eu estou com bastante demanda, eu tive que aumentar o time lá de corporativo do escritório, mas eles estão voltando muito num sistema híbrido, né? Então, empresas que tinham, 5 andares, estão ficando com 3. Então, mas vai ter uma aquecida agora no mercado na parte corporativa, de fato, né? Mesmo que seja redução de espaço gera projeto e gera obra, né? Então, isso vai ter uma aquecida. O residencial, ele tá aquecido, mas eu acho que ele vai dar uma diminuída. Converso bastante com bastante pessoas da área. Teve um boom aí, talvez maior que a demanda, e talvez ele vai dar um pouco uma estacionada. Mas o mercado está super bom de arquitetura, de projeto, de obras. E assim, pensando no futuro, a gente estava comentando aqui da tecnologia, isso é uma coisa que vai fazer parte agora, igual a gente estava falando, eu uso aplicativo, acho que daqui para frente os escritórios vão começar a usar também, o cliente vê o projeto dele em realidade virtual, entrar dentro do projeto. Tanto é que hoje os clientes já chegam pedindo renderizações 3D, que antigamente às vezes não pedia. Então a tecnologia vai estar muito atrelada ali. Por exemplo, hoje a gente tem equipamentos lá no escritório para escanear a parede, para saber onde pode furar, se tem tubulação ou não. Então, assim, hoje tem bastante coisas no mercado que facilitam muito. Assim, para localizar um vazamento, a gente tem um sensor. Então, isso, acho que a gente vai usar cada vez mais a tecnologia a nosso favor. E eu acho que vai ter também igual você estava comentando do pessoal da área de TI, acho que a gente vai sofrer um pouco daqui para frente, principalmente com a mão de obra. A mão de obra no Brasil, ela é um pouco atrasada ainda, né, na parte da construção civil. A gente se comparar com outros lugares, sistemas construtivos, nosso sistema é muito sujo. Você está sendo muito ainda. gentil, né? Como um pouco. Um pouco você foi gentil. E assim, as pessoas são cabeça dura também, né? Então, às vezes, eu tenho um vídeo no YouTube que é muito engraçado esse vídeo. O pessoal, às vezes, lê os comentários lá e fala, nossa, você não fica... Você dorme depois dessas mensagens aqui? Eu nem ligo, eu me divirto. Porque eu ensinei lá a fazer instalação de porcelanato, né? Aí, você tem que fazer assim, puxar as ranhuras em tal sentido. E aí eu falei, a partir de uma peça acima de 60 por 60, nem adianta fazer com martelinho. Põe em ventosa. Nossa, tem um monte de pedreiro lá. Falou, você é louco, eu trabalho há tanto tempo, você quer me ensinar agora, que não sei o quê, que esse menino não sabe nada. Então, assim, às vezes a gente quer ensinar pro
pro pessoal da obra, mas a gente tem esse bloqueio daquela pessoa que, eu trabalho há não sei quanto Puta, tempo, é chato isso, é isso. né? Isso é complicado. Tanto é que lá no escritório eu observei alguns erros, assim, que eu vejo que o pessoal tá cometendo, principalmente fazer esses cantos 45 com revestimento, que tá todo mundo exigindo agora. E aí eu até marquei um treinamento com eles. Você tem que usar esse tipo de lixa, você tem que usar massa plástica. Se for fazer um furo, você não pode fazer canto vivo, você tem que fazer boleado, senão vai trincar. Você tá dando aula para uma namorista. Não, pros pedreiros. Tá. Mas tá precisando, viu, cara? A gente gravou um treinamento com o pessoal da Cosentino que o pessoal... Primeiro que a informação é muito ruim, né? O pessoal vai trabalhando de qualquer jeito. Aí a gente trouxe o manual deles, a gente gravou um ao vivo também com eles, mostrando ponto a ponto, com a técnica, como tinha que fazer, como é que fura, qual que é o raio, qual que é o ângulo, como é que tem que deixar o cooktop, todos os detalhes. A gente, na verdade, fez um vídeo do manual do Decton de como tem que trabalhar. E é justamente Legal. isso. Por exemplo, vai fazer um corte para cooktop. Você não pode fazer o corte cruzado com a maquita. Tem que fazer 4 furos, depois ligar. A mesma coisa serve para qualquer revestimento, porcelanato. Uma serra com uma broquinha, né? Circular bem redondo. Por exemplo, cuba esculpida. Cuba esculpida em Decton, você não pode fazer a cuba em meia esquadria descendo direto. Tem que fazer de topo, porque senão você perde a garantia. Sim. E mesmo sendo de topo, você tem que ter ali um raio mínimo de 0,5 centímetros. Tem uma série de coisas, de detalhes, que ninguém sabe. Na verdade, não é que ninguém sabe. Ninguém vai atrás, porque nós brasileiros... A informação tá aí. Tá aí. O brasileiro não lê manual, né? Mas isso que você está falando é o que eu estava explicando lá. Então, você vai fazer um corte no porcelanato ali para virar a parede, faz um furo circular e não pode encontrar 90 graus, né? Com a maquita. Então, aí a gente está fazendo todo esse treinamento. Por exemplo, as nossas obras, eu não quero que o cliente tenha que tirar a luminária, tá preso um cabo com fita isolante. A gente faz plug macho e fêmea para o cliente tirar a luminária. Então, a gente criou um processo de qualidade. Eu não quero que o cliente que faça uma obra com a gente fale assim, eu quero aquele seu pedreiro. Não. Eles têm que ter um padrão de qualidade da Bruno Moraes Arquitetura. Então, aí eu estou tendo esse trabalho de fazer esse treinamento e estou enfrentando essa resistência, né? Que é o que eu comentei. Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente vai sofrer muito daqui para frente. Assim. Eu acho que a construção ela vai evoluir e a nossa mão de obra não vai evoluir na mesma velocidade. Então, a gente vai ter um vácuo aí de... E aí, quem souber trabalhar bem e souber mexer... Né? Por exemplo, hoje, quase que não tem um prédio que eu conheço que está subindo que trabalha ainda com PVC, tudo tubulação PEX. Se tiver algum encanador que só mexa com PVC... O que é uma tubulação PEX? São aquelas mangueiras... É uma mangueira e aí você faz uma conexão. O pessoal não está usando para, por exemplo, uma alimentação de água de uma torneira, tubulação de PVC, só está usando no esgoto, porque o PEX é muito mais fácil, é maleável. Então, hoje, qualquer empreendimento que está sendo entregue, ele já está vindo com PEX. Então, se pegar um encanador que não sabe mexer com PEX... Já era, entendeu? Então, o pessoal tem que se atualizar. E assim, eu estou vendo que os materiais, os acabamentos, eles estão se atualizando, mas a nossa mão de obra está meio que estacionada. Eu concordo com você 100%. E aí, ou as empresas vão se adaptar para criar essa informação, né? Essa didática e escola, ou a gente vai ter um custo muito alto, né? Porque são poucos. Vai ter uma espera, um tempo, e aí a gente vai ter que se virar nos 30 para ir resolvendo, né? Mas a grande briga lá hoje, qualquer pedreiro, você falar, gosta de fazer parede de alvenaria, né? E aí, às vezes, os clientes falam, não, o drywall, o barulho. Não, mas você tem jeito de fazer drywall, mas tem que saber executar. Faz parede dupla, isolamento de lã de pet, lã de rocha, enfim. E aí, se você medir de um lado ou do outro, reverberação de som dá o mesmo da alvenaria, mas por quê? Porque o pessoal não sabe executar, que tem que fazer placa sobre placa e esconder as emendas. Então, daí tipo, não, a alvenaria é melhor. Pô, a alvenaria dá um puta
trabalho, né? Sujeira, sujeira. peso, tudo. Para uma reforma interna, eu não vejo tanta necessidade assim. Agora, lógico, uma construção de uma casa, aí a gente está falando de outra coisa. Então, acho que a gente tem que se atualizar muito ainda. Legal. Bruno, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Vamos aproveitar e deixar as suas redes sociais, né? Você usa o que mais? Instagram, YouTube? Nossa, eu tenho... Acho que eu tenho tudo. Eu tenho YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest. Você faz dancinha no TikTok? Então, o TikTok, Então. Eu fiz uns vídeos assim dando umas dicas, mas não só. Você fala TikTok, o pessoal fala. Vai umas dancinhas. Não vai ter uma dancinha minha lá, não. Vai ter umas dicas lá. Mas é tudo @Bruno Moraes Arquitetura. Tanto site, Face, Instagram, @Bruno Moraes Arquitetura. Legal. O pessoal queria que a gente fizesse TikTok aqui. Vai, faz umas dancinhas. Eu falei, não vai rolar. Vamos pensar, mas a gente nem abriu o TikTok ainda. Precisamos, porque tem que tá na onda, né? Tem que estar na crista da onda, senão passa e a gente fica para trás. Tem que acompanhar. É isso aí. Obrigado mais uma vez por ter participado. Foi muito boa a conversa, descontraído, bom demais. Bastante, além de uma boa conversa, acho que agregou bastante. Foi bem enriquecedor, né? Falamos de coisa aqui que eu não conhecia, um monte delas. E acredito para quem está ouvindo, ou quem ainda vai ouvir, vai ser bastante interessante. Quem está nos escutando, pode ir lá no YouTube, porque a gente transmite um videocast que tem as imagens, reações, inclusive a gente falou aqui de um edifício que tem lá em Milão, mostramos a foto e tal. É bem interessante. Se você está no YouTube, você pode ir lá para o nosso Spotify, que enquanto você de repente faz um mindfulness, lavando uma louça ou fazendo alguma outra atividade, você pode ficar nos escutando. E é isso, queria agradecer mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até o próximo. Obrigado mais uma vez, Bruno, foi muito bom. E vamos depois fazer uma segunda rodada daqui um tempo, a gente fala, ó, já entrou isso, aí tem a gente assado. vem com o violão depois. Boa, fechou. Vamos marcar, já gostaram, animaram, já faz mais tarde, emenda o after, bebidas, rock and roll, sertanejo, MPB e vamos embora. Fechou? Obrigado mais uma vez a você e a todos. E até o próximo. Um beijo e tchau. Até mais.